Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Salmo 119, verso 1. Bem-aventurados. O salmista se sente tão arrebatado pela lei do Senhor que considera como estando conformado a ela seu mais elevado ideal de bem-aventurança. Ele está olhando, admirado, para as belezas da lei perfeita e como se nesse versículo encontrasse a suma e resultado de todas as suas emoções, ele exclama: bem-aventurado é o homem cuja vida é a transcrição prática da vontade de Deus. A vida espiritual genuína não é apática nem árida. Ela tem suas exclamações e êxtases. Não só julgamos ser a guarda da lei de Deus uma atitude sábia e correta, mas nos sentimos ardentemente extasiados ante sua santidade e clamamos em extasiante adoração: bem-aventurados são os retos de coração, significando com isso que ardentemente desejamos tornar-nos assim. Nosso desejo por felicidade não é maior que o de sermos perfeitamente santos, porque nós achamos que isso é a felicidade. É possível que o escritor tenha laborado sob o senso de sua própria falha e, portanto, invejado a bem-aventurança daqueles cuja vida havia sido mais perfeita e santa que a dele. Aliás, a própria contemplação da palavra, da lei perfeita do Senhor, na qual ele agora tem ingresso, fosse suficiente para levá-lo a deplorar suas imperfeições pessoais e a suspirar pela bem-aventurança de um viver sem mácula. A espiritualidade genuína é sempre prática, pois ela não nos permite deleitar-nos numa regra perfeita, sem exercitar em nós profundo anelo de conformar a essa regra nossa conduta e a nossa vida. Uma bênção pertence aos que ouvem, leem e entendem a palavra do Senhor. Não obstante, uma bênção ainda maior advém da real obediência a ela e concretiza em nosso andar e conversação o que aprendemos em nosso exame das Escrituras. A mais genuína bem-aventurança consiste na pureza de nosso caminho e de nossa caminhada. Esse primeiro versículo do Salmo 119 constitui não só um prefácio a todo o Salmo, mas pode também ser considerado como o texto sobre o qual o resto é um discurso. É semelhante à bênção do primeiro Salmo, o qual é o próprio cabeçalho de todo o livro. Há certa semelhança entre este Salmo 119 e todo o livro de Salmos. E este é só um ponto dele, que começa com uma bênção. Neste também vemos algumas prefigurações do Filho de Deus, de Jesus, do Filho de Davi, que começou o seu grande sermão como Davi começou seu grande salmo. É bom abrir nossa boca com bênçãos. Quando não podemos concedê-las, podemos apontar o caminho de sua obtenção. E ainda quando nem mesmo as possuamos, pode ser proveitoso contemplá-las, para que nossos desejos sejam excitados e nossas almas movidas a buscá-las. Senhor, se não sou ainda tão abençoado ao ponto de não ser ainda contado entre os imaculados em teu caminho, contudo meditarei intensamente na felicidade que desfrutam e a porei diante dos meus olhos como uma ambição a ser concretizada em minha vida. Do modo como Davi começa seu salmo, os jovens deveriam começar suas vidas. Os recém-convertidos deveriam iniciar sua profissão de fé. Todos os cristãos deveriam começar cada dia. Assentem em seus corações como primeiro postulado e sólida regra da ciência prática que santidade é sinônimo de felicidade. Que nossa sabedoria consiste em primeiramente buscar o reino de Deus e sua justiça. O bom começo já é meio triunfo. Começar com uma ideia veraz da bem-aventurança é importante além de toda medida. O homem começou sendo bem-aventurado em sua inocência. E se nossa raça caída visa a ser bem-aventurada outra vez, então ela deve encontrar a bem-aventurança onde ela a perdeu no princípio, ou seja, conformando-se com os mandamentos do Senhor. Os retos em seu caminho. Estão no caminho, o caminho reto, o caminho do Senhor, e guardam o caminho, andando com santa prudência e lavando seus pés diariamente para que não sejam maculados pelo contato com o mundo. Desfrutam de grande bem-aventurança em suas próprias almas.
Aliás, já sentem uma pré-libação do céu, onde a bem-aventurança é absolutamente impossível de ser maculada, e onde poderão prosseguir plena e perfeitamente, sem mancha. Na verdade, devem viver já seus dias celestiais na terra. O mal externo pouco nos feriria se fôssemos inteiramente isentos do mal do pecado, cuja obtenção, mesmo para o melhor dentre nós, ainda se encontra na região do desejo, o qual ainda não se concretizou plenamente, ainda que tenhamos uma visão bem nítida do que consideramos ser bem-aventurança propriamente dita, e, portanto, nos precipitamos avidamente em sua direção. Bem-aventurado é aquele cuja vida é, no sentido evangélico, reto e justo, sem mácula, porque jamais lhe seria possível alcançar esse ponto se infindas bênçãos ainda não lhe houvessem sido derramadas. Somos por natureza impuros e extraviados do caminho, e por isso temos que ser lavados no sangue expiador, para que a impureza seja removida, e temos que ser convertidos pelo poder do Espírito Santo. Do contrário, não nos ingressaremos na vereda da paz, nem seremos íntegros em seu percurso. Mas isso não é tudo, pois faz-se mister que o poder contínuo da graça mantenha o cristão na vereda direita e o preserve da poluição. É preciso que todas as bênçãos do pacto sejam, em certa medida, derramadas sobre aqueles que, dia a dia, são capacitados a aperfeiçoar sua santidade no temor do Senhor. Sua vereda é a evidência de serem eles os bem-aventurados do Senhor. Davi fala de um elevado grau de bem-aventurança, pois há aqueles que já se encontram no caminho e que são genuínos servos de Deus. Todavia, se acham ainda maculados de diversas formas e ainda atraem sobre si muitas máculas. Outros andam envoltos em luz mais plena e mantêm comunhão mais íntima com Deus, e são aptos a manter-se imunes das impurezas do mundo, os quais desfrutam de mais paz e alegria do que seus irmãos menos vigilantes. Sem dúvida, quanto mais profunda é nossa santificação, mais intensa é nossa bem-aventurança. Cristo é o nosso caminho, e não só estamos vivos em Cristo, como também devemos viver nele. O lamentável é que nós salpicamos sua santa vereda com nosso egoísmo, nossa vanglória, nossa obstinação e nossa carnalidade, perdendo com isso, em grande medida, a bem-aventurança que se acha nele como nosso caminho. O cristão que erra continua salvo, porém deixa de experimentar a alegria de sua salvação. Continua redimido, porém não enriquecido, muitíssimo disposto, porém não muitíssimo abençoado. Quão facilmente pode sobrevir-nos impureza, mesmo em nossas coisas santas, sim, até mesmo no caminho. É até mesmo possível achegar-nos para o culto público ou privativo maculados em nossa consciência, quando ainda nos achamos de joelhos. Não havia assoalho no tabernáculo, mas apenas areia. Daí os sacerdotes, para o serviço junto ao altar, careciam constantemente de lavar seus pés. E pela bondosa provisão do seu Deus, o lavatório lhes estava sempre à disposição para que se purificassem. Quanto a nós, nosso Senhor ainda se dispõe a lavar nossos pés para que estejamos totalmente limpos. E assim nosso texto preanuncia a bem-aventurança dos apóstolos no cenáculo, quando Jesus lhes assegura: vós já estáis limpos. Que gloriosa bem-aventurança aguarda os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, e são reservados e preservados do mal que impregna o mundo de luxúria. Estes atrairão a inveja de toda a humanidade naquele dia. Ainda que agora sejam menosprezados como fanáticos e puritanos, os mais prósperos dos pecadores, e então desejarão que possam trocar de lugar com eles. Ó minha alma, busca tua bem-aventurança em seguir os passos do teu Senhor, o qual foi santo, inculpável, imaculado. Pois se até aqui desfrutastes de paz, haverás de desfrutá-la para todo sempre. O texto diz: os retos que andam na lei do Senhor. Neles se acha presente a santidade habitual. Seu andar, sua vida cotidiana é de obediência ao Senhor. Vivemos segundo uma norma, que é segundo o mandamento do Senhor Deus. Quer comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa,
tudo fazem no nome do seu grande mestre e modelo. Para eles, vida espiritual não é outra coisa senão viver no caminho. É seu andar diário. Ela molda tanto suas ações comuns quanto suas devoções especiais. Isso lhes assegura a bem-aventurança. Aquele que anda na lei de Deus, anda na companhia de Deus. É, portanto, abençoado, desfruta do sorriso de Deus, da força de Deus, da intimidade com Deus. Como não seria ele abençoado? Vida santa é um andar, um progredir constante, um avançar sereno, um perseverar contínuo. Enoque andava com Deus. Os homens bons se tornam cada vez melhores e, por isso, vão sempre em frente. Os homens bons não conhecem a indolência e, por isso, não caem prostrados, nem delongam na jornada, mas continuam sempre caminhando rumo ao seu almejado porto. Não se apressam, nem se azucrinam, nem se perturbam, apenas se mantêm no curso do seu caminho, caminhando firmemente rumo ao céu. Não se deixam dominar por perplexidade acerca de como devem conduzir-se, porque possuem uma regra perfeita, a qual orienta seu ditoso caminhar. A lei do Senhor não lhes é enfadonha, seus mandamentos não lhes são penosos, suas restrições em seu apreço não os fazem cervis. Não a visualizam como uma lei impossível, teoricamente admirável, praticamente absurda, senão que andam por meio dela e nela. Não a consultam de vez em quando como um tipo de retificador de suas andanças, mas a usam como uma bússola do seu velejar diário, um mapa da estrada que devem percorrer em sua vida de peregrinação rumo a Canaã. Tampouco sentem saudade depois de haverem ingressado na vereda da obediência, nem a deixam ao contemplarem as dificuldades, mesmo ante as multiformes tentações que lhes oferecem chance de regressarem. Seu andar contínuo na palavra do Senhor, na lei do Senhor, é seu melhor testemunho de bem-aventurança de tal condição de vida. Sim, são bem-aventurados mesmo agora. O próprio salmista é uma testemunha desse fato. Ele o pôs à prova, o experimentou e o escreveu como um fato que arrostou toda a negação. Aqui jaz no frontispício do Opus Magnum de Davi, no cume mais elevado do maior dos seus salmos. Bem-aventurados são aqueles que andam na lei do Senhor. Áspero pode ser o caminho, inflexível a regra, severa a disciplina. Disso temos plena consciência. Todavia, um acúmulo de milhares de bem-aventuranças ainda se encontra no viver piedoso, pelo que bendizemos ao Senhor. Temos, neste bendito versículo, pessoas que desfrutam de 5 coisas benditas: um caminho bendito, uma pureza bendita, uma lei bendita, dada por um Senhor bendito, e um abençoado caminhar nela. A estas podemos acrescentar o bendito testemunho do Espírito Santo, dado nesta mesma passagem, para que tais pessoas sejam, em seus feitos, os benditos do Senhor. Devemos almejar a bem-aventurança que é posta diante de nós, mas não devemos imaginar que podemos obtê-la sem solícito esforço. Davi tinha sobeja razão em falar sobre ela. Seu discurso neste salmo é longo e solene e nos sugere que não se aprenda num só dia o método da perfeita obediência. É mister que haja preceito sobre preceito, norma sobre norma, e depois de esforços bastante prolongados, pondo-nos diante do versículo 176 deste salmo, é possível que ainda clamemos: desgarrei-me como uma ovelha perdida. Busca teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Entretanto, nosso plano deve ser guardar a palavra do Senhor no recôndito da nossa mente, pois esse discurso sobre a bem-aventurança tem por seu clímax o testemunho do Senhor, e unicamente pela comunhão diária com Ele, mediante sua palavra, é que podemos nutrir a esperança de aprender seu caminho, ser purificados de toda mácula e esforçar-nos por andar em seus estatutos. Tomando como ponto de partida esta exposição sobre a bem-aventurança, visualizamos o caminho para ela e sabemos onde sua lei pode ser encontrada. Oremos para que, prosseguindo em nossa meditação, desenvolvamos o hábito de andar em obediência e, por fim, sintamos a bem-aventurança
da qual lemos aqui. E o verso 2 diz: bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e que os buscam de todo o coração. O quê? Uma segunda bênção? Sim. São duplamente abençoados aqueles cuja vida é nutrida por um zelo íntimo pela glória de Deus. No primeiro versículo, tivemos um caminho impoluto, reto, justo. E ficou estabelecido que a pureza nesse caminho não é uma obra meramente superficial, mas é assistida pela verdade no íntimo e pela vida procedente da graça soberana divina. Aqui, o que era implícito se torna explícito. Atribui-se bem-aventurança aos que entesouram os testemunhos do Senhor. No que está implícito, que eles examinam as Escrituras, que adquirem compreensão delas, que as amam e então passam a praticá-las. Primeiro, temos que adquirir uma coisa antes de podermos guardá-la. A fim de guardá-la bem, é preciso que nos apoderemos firmemente dela. Não podemos guardar no coração aquilo que não abraçamos sinceramente pelas afeições. A palavra de Deus é sua testemunha, ou que comunica o testemunho e importantes verdades que dizem respeito a Ele e a nossa relação com Ele. Isso devemos desejar conhecer. Conhecendo, devemos crer nele. Crendo, devemos amá-lo. E amando, devemos retê-lo com firmeza contra todos os que se opuserem. Há uma observância doutrinal da palavra quando nos dispomos a morrer em sua defesa, e uma observância prática dela quando realmente vivemos sob o seu poder. A verdade revelada é preciosa como diamantes, e deve ser guardada ou entesourada na memória e no coração, como joias num escrínio, ou como a lei era guardada na arca. Isso, contudo, não basta, pois ela se destina ao uso prático, e por isso deve ser guardada ou seguida, como os homens se mantêm no caminho ou seguem uma linha de negócios. Se guardarmos os testemunhos de Deus, eles, por sua vez, nos guardarão, nos manterão retos na opinião, confortáveis no espírito, santos na conversação e esperançosos na expectativa. Se foram sempre de real valor e nenhuma pessoa sensata põe isso em dúvida, então são dignos de ser guardados. Seus efeitos designados não é uma conquista temporária, mas vem por uma perseverante posse deles, em os guardar a grande recompensa. Somos obrigados a guardar a palavra de Deus com todo cuidado, porque elas são seus testemunhos. Ele nos deu, mas ainda são dele. É preciso que os guardemos como um vigilante guarda a casa do seu patrão, como um mordomo administra os bens do seu senhor, como um pastor guarda o rebanho do seu proprietário. Somos obrigados a prestar contas, porquanto o evangelho nos foi confiado, e ai de nós se formos encontrados infiéis. Não podemos combater o bom combate, nem concluir nossa carreira, a menos que guardemos a fé. Com este alvo em vista, o Senhor nos guardará. Somente aqueles que são guardados pelo poder de Deus para a salvação é que serão capazes de guardar seus testemunhos. Portanto, que bem-aventurança se evidencia e se testifica mediante meticulosa convicção na palavra de Deus e uma contínua obediência a ela. Deus os tem abençoado, os está abençoando e os abençoará para sempre. A bem-aventurança que Davi visualizou em outros, ele a concretizou em si, pois ele diz no versículo 168, tenho guardado teus preceitos e teus testemunhos. E nos versículos 54 e 56, ele associa seus cantos jubilosos e suas felizes memórias a esta mesma observância da lei e confessa, e isto eu fiz porque guardei teus mandamentos. As doutrinas que ensinamos a outros antes devemos experimentar em nós mesmos. E o texto diz, e que os buscam de todo o coração. Os que guardam os testemunhos do Senhor se asseguram de que vão em busca deles mesmos. Se sua palavra é preciosa, podemos estar certos de que ele mesmo ainda é mais precioso. O tratamento pessoal com um Deus pessoal é a aspiração de todos quantos se asseguram de que a palavra do Senhor tenha seu pleno efeito sobre eles. Uma vez tenhamos experimentado realmente o poder do Evangelho, é mister que busquemos o Deus do Evangelho. Nosso sincero clamor será este:
Ó, que eu saiba onde posso encontrá-lo. Veja o desenvolvimento que essas frases indicam. Primeiro no caminho, então no transpô-lo, em seguida descobrindo e guardando o tesouro da verdade e, acima de tudo, ir após o Senhor da maneira como ele preceitua. Note também que, à medida que uma alma avança na graça, mais divinas e espirituais são suas aspirações. O andar externo não satisfaz a alma agraciada, nem mesmo os testemunhos entesourados. No devido tempo, ela se entrega a Deus pessoalmente e, quando, em certa medida, o encontra, ainda o deseja muito mais e continua a buscá-lo. Buscar a Deus significa o ardente desejo de ter comunhão com Ele de maneira mais íntima, segui-lo mais plenamente, manter a mais perfeita união com sua mente e vontade, promover sua glória e compreender plenamente tudo o que Ele é para os corações santos. O homem abençoado já possui a Deus e, por esse motivo, ele o busca. Isso pode parecer contraditório, mas é apenas um paradoxo. Deus não é buscado genuinamente pelas frias ponderações do cérebro. É preciso que o busquemos com o coração. O amor se manifesta amando. Deus manifesta seu coração no coração de seu povo. É vão esforçarmos-nos em compreendê-lo através da razão. É preciso compreendê-lo através da afeição. O coração, porém, não deve ser dividido entre muitos objetos. Se porventura o Senhor é buscado por nós, ele será unicamente o objeto da nossa busca. Deus é um só, e não o conheceremos até que nosso coração seja um com o dele. Um coração quebrantado não necessita de ser dominado pela angústia, porque nenhum coração é tão íntegro em sua busca por Deus como o coração quebrantado, do qual cada fragmento suspira e clama pelo rosto do grande Pai. É o coração dividido que a doutrina do texto censura. E por estranho que pareça, na fraseologia bíblica, um coração pode estar dividido sem estar quebrantado. E pode estar quebrantado, porém não dividido. E, no entanto, pode ser quebrantado e estar curado. E nunca pode estar curado antes de ser quebrantado. Quando o nosso coração inteiro busca a Deus, o Deus Santo, em Cristo Jesus, então ele se chega para aqueles de quem está escrito: tantos quantos o tocavam ficavam perfeitamente curados. O que o salmista admira nestes versículos, ele reivindica no 10º, onde diz: de todo o meu coração te busquei. Fica tudo bem quando a admiração de uma virtude leva à obtenção da mesma. Os que não creem na bem-aventurança de buscar o Senhor, provavelmente não terão seus corações estimulados para o desejarem. Mas aquele que acena para outro bem-aventurado por causa da graça que nele vê, está no caminho de granjear para si a mesma graça. Se os que buscam o Senhor são bem-aventurados, o que dizer daqueles que realmente habitam com ele e sabem que ele lhes pertence? Como diz o hino: quão bondoso és para com os que caem, quão benigno para com os que te buscam, mas o que dizer daqueles que te acham? Ah, isto nenhuma língua nem pena pode expressar, o amor de Jesus, o que é, ninguém, senão seus amados, podem saber. Come to me, you
me up.